Pronto, valendo. Boa tarde, pessoalzinho. Bom dia e boa noite. Eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo, por isso essa saudação. Vou fazer uma pequena apresentação minha aqui, porque meus alunos já me conhecem, não é necessário, mas talvez outros professores façam uso desse vídeo, seja nessa unidade escolar ou seja em outra. Então, eu sou o Doclé, professor de História do sexto A, B, C e D, sétimos A, B, C e D da Escola São Francisco, tá? E o vídeo de hoje, turminha, tô aqui com minha cola, tá bom? Eu vou, às vezes, se não pegar olhando fixamente para vocês, é porque eu estou consultando a colinha. Eu montei a aula aqui, essa aula ela faz reflexão ao nosso sábado letivo. E como estamos no mês da criança, no dia 12 desse mês de outubro, nós comemoramos o dia da criança barra adolescente. E aí eu me preocupei, me voltei, a gente parar e pensar um pouquinho sobre algumas coisas ou algo que atrapalha a vida da criança barra adolescente, que nada mais é, nada menos é do que o trabalho infantil, né? Já que é o mês da criança, é interessante a gente também trazer para nós discutirmos, para você, adolescente. Eu não sou mais criança, não, eu sou adolescente e pego nessa questão sobre o trabalho infantil. E quando nós falamos sobre essa questão de trabalho infantil, entende-se também que envolve o adolescente. Mas eu não sou mais criança. Tudo bem, você não é mais criança, mas se o teu responsável, tua mãe, teu pai, tua avó, teu avô, teu tio, se você tem padrinhos, os teus padrinhos te quiserem te dar um presente, você vai falar que não quer porque você não é mais criança. Se ele te der um iPhone, um celular, você vai falar que não quer, como que é dia das crianças, você não quer. Se ele te der um PlayStation 5, um Xbox X, aí você não vai querer, né? Porque você não é mais criança, agora você é adolescente e não brinca mais. Eu tenho minhas dúvidas. Se alguém quiser me dar um presente desse nível aí, eu aceito. Até pode ser um outro mimo simples, eu estou aceitando. Nessa parte eu me faço criança. Tá bom, gente? E falando sobre o Dia das Crianças, é interessante, e eu já vou para a cola ali, que o Dia da Criança criado no Brasil, ele se dá no início da década de 1920, tem quase 100 anos. Para ser mais exato, ele surge em 1924, é uma iniciativa de um deputado federal, né? Eu vou colar ali o nome dele rapidinho, que cria nessa data, estipula-se nessa data, o 12 de outubro, o Dia da Criança, tá bom? Eu já vou colar ali, pegar o nome do abençoado aqui, que é o deputado federal Galdino do Vale Filho. E aí ele teve a ideia, foi criado, como eu disse para vocês, em 1924, 96 anos vai completar agora, e ficou registrado pelo decreto de número 4.867, de 5 de novembro de 1924. Interessante que o Dia da Criança ficou para o dia 12 de outubro, mas ele surge quase um mês depois, no dia 5 de novembro, né? E tudo bem, foi estipulado o Dia da Criança, se comemorava, mas não se comemorava como se comemora hoje, com presentes que nós vemos isso aí tudo. E eu fui contemplado, eu ganhei presentes, ganhei brinquedos e não tinha esse problema não, gente, de eu ser criança. Eu ganhava, portava que eu ganhava e brincava. E fazendo um adendo aqui, meus brinquedos eram brinquedos de brincar. Como assim de brincar? Esse negócio de brinquedo para colecionar, para deixar numa estante, no guarda-roupa, comigo não acontecia. Brinquedo para mim era bola de futebol, de preferência oficial, se possível, fita de videogame. Era brinquedos para eu brincar. E eu cheguei a ganhar, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e aí perdurou até a minha adolescência, uma mini mesa de snooker, mini mesa de sinuca, eram os brinquedos que eu e meu irmão nós gostávamos de brincar. Mesa de snooker, mesa de sinuca, eu jogava bem. Hoje já dizem que é igual andar de bicicleta, você aprende depois nunca mais desaprende. Não, eu desaprendi, hoje eu não consigo jogar mais, mas quem sabe no futuro eu vou ter uma mesa de snooker de novo aí. Bicicleta, tive bicicleta, mas não aprendi a andar de bicicleta. Eu ando de triciclo,
Você vê. Mas tive bicicleta, dava de rodinha, aí fui ficando mais velho, vi que não ia dar. E aí, depois de adulto, minha mãe ganhou um triciclo e eu faço uso dele. Tenho o meu, mas o meu eu acabei negligenciando, não cuidei dele como deveria cuidar. E aí acabou estragando, mas de vez em quando eu uso da minha mãe, quando eu preciso me locomover aqui perto de casa. Então meus brinquedos eram brinquedos para brincar. Bicicleta, bola e fita de videogame. Vocês são da época do CD, né? Eu sou mais antigo, época da fita. Meu primeiro videogame foi... Depois vocês conversem com os pais de vocês aí, até com os avós. Meu primeiro videogame foi um Atari. Depois o Super Nintendo, aquele que tem o Mario Bros. Depois o PlayStation 2, o Xbox 360 e agora o Xbox One. Eu tô falando isso aí porque, como é o Dia das Crianças, eu sou criança, gosto muito de jogar videogame, principalmente futebol. E os outros jogos eu gosto de ver quem sabe jogar, jogo de fase, jogo de guerra, quem sabe jogar eu gosto de ver para ver a pessoa se dando mal e eu ficar dando risada ou ficar dando palpite nas estratégias e jogo de luta como Street Fighter e Mortal Kombat, né? Mas voltando ao assunto da criação, foi criado lá, como eu falei para vocês, em 5 de novembro de 1924, mas não era essa gama toda que é hoje. Essa questão comercial que se dá hoje. Demorou-se alguns anos para que a coisa ganhasse o formato que tem hoje e esse apelo na questão de dar brinquedos. Eu vou para a cola de novo aqui. Foi uma iniciativa da companhia de brinquedo Estrela, não sei se ainda há brinquedos dessa marca, e uma outra que vocês conhecem, a Johnson & Johnson, que já trabalha com questão de higiene, principalmente higiene de crianças, né? Eles fizeram a parceria e dessa parceria lançaram um bebê, lançaram um brinquedo, um bebezão, e voltado para as crianças, né, principalmente para as meninas, logicamente. E dali as outras empresas no ano seguinte começaram a investir de forma maciça no Dia da Criança, fazendo comercialização dos seus produtos para chamar a atenção das crianças e as crianças ficarem no pé dos pais pedindo um brinquedo. Então só vou fazer um relato aqui, tá bom? Ganhou força pela aquilo que eu falei, com a união de uma promoção dos brinquedos estrelas com a Johnson & Johnson para lançar na semana o bebê robusto. E aí a questão era comercial, tá? Usando a questão da criança para ganhar dinheiro. Olha só, gente. E aí eles fizeram acontecer. Até então, de 24, se comemorava o Dia das Crianças, como o Dia da Árvore, o Dia do Índio, o Dia do Soldado, um dia outros, Feliz Dia das Crianças. Mas a partir da década de 60, de 1960, começou a se dar ênfase na questão de presentear as crianças, uma jogada comercial da Estrela e da Johnson & Johnson. Quando você vê a Johnson & Johnson, você vai ver que eles estão envolvidos nessa questão de dar presentes hoje no Dia das Crianças, e depois você me conta aí o que você vai ganhar, o que você quer ganhar de presente no dia 12 de outubro, tá bom? E as outras empresas foram no embalo. E aí um dado interessante, que não é só no Brasil que comemora-se o Dia das Crianças. Na Índia, em Portugal, China e Japão também tem o Dia das Crianças, não na mesma data que nós, mas eles comemoram. E outros países eles aproveitaram para comemorar o Dia das Crianças no dia... Eu vou para a cola de novo aqui, tá bom? Dia 20 de novembro, porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, lançou ou determinou que o dia de 20 de novembro fosse o Dia Universal da Criança, ok? E essa data seria comemorativa por causa dos direitos universais que toda criança deve ter a seu favor. E aí muitos países comemoram o Dia da Criança no dia 20 de... Eu falei para vocês aqui, mas para não passar a informação errada, 20 de novembro. Tá bom? E aí, mas o que tem a ver com isso, professor Docleo? O que eu quero comentar com vocês é a questão do trabalho infantil. Lembrando, fazendo essa conexão
do Dia das Crianças para o trabalho infantil. E aí você entende trabalho infantil não somente criança, que nós entendemos criança que vai do 0 aos 12 anos incompleto, mas também aí engloba também os adolescentes. E a adolescência começa dos 12 anos completos e vai até os 18 anos, tá bom? Então o adolescente é dos 12 aos 18, que é essa faixa que eu estou falando, né? Dos 12 aos 18 anos, e a criança do 0 aos 12. E aí eu quero falar desse tipo de situação do trabalho infantil, tá bom? Mas vamos lá, para a definição de infantil, a palavra infantil vem do latim infante, que significa aquele que ainda não sabe falar, ou seja, a criança de 0 anos ela não sabe falar. E aí pegaram esse termo, né, de não sabe falar, surgiu a palavra infante, e aí dá origem à palavra infância, tá bom? E aí eu quero começar a conversar com vocês sobre essa questão do trabalho infantil. Uma coisa importante, é proibido crianças trabalhem? Já a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. E aí, vocês acham que é proibido crianças trabalharem? Sim ou não? Vou deixar um tempo aí para vocês pensarem. Então, gente, a resposta minha vai ser para vocês depende. Como assim depende? Depende de qual forma ou de qual trabalho essa criança vai exercer. Porque vocês não veem criança na televisão trabalhando? Nas novelas aí da vida, principalmente no SBT, nos seriados e outras coisas mais, você não vê crianças trabalhando? Ali eles atuando, estão atuando, eles estão trabalhando. E aí pode ou não pode? Se elas podem trabalhar daquela forma, então pode o trabalho infantil. O que não pode do trabalho infantil, e é isso que a gente vai trabalhar aqui, como estamos falando, é que esse trabalho ele não pode atrapalhar o desenvolvimento dessa criança em todos os aspectos. Aspecto físico, aspecto intelectual, trabalhar na questão mental da criança, atrapalhar seu desenvolvimento até no aspecto religioso, né? Esse trabalho não pode tirar a questão do lazer da criança, não pode atrapalhar o lazer, não pode atrapalhar a educação. Então, a criança pode trabalhar desde que não atrapalhe na sua educação, não atrapalhe no seu lazer, não atrapalhe no seu desenvolvimento físico, mental e intelectual. Se o trabalho que ela vier a exercer não atrapalhar na sua saúde e nesses aspectos físico, mental, intelectual, religioso, cultural, aí não tem problema. Se o trabalho que ela vier a desenvolver ou está desenvolvendo está atrapalhando em qualquer um desses itens, vou repetir, físico, mental, intelectual, de cunho religioso, na questão do ato de brincar, do ato de lazer, tivesse um desses itens sendo atrapalhados, esse trabalho se torna ilegal. E aí eu quero trazer alguns dados para vocês, falando sobre a questão do trabalho infantil, rapidinho aqui, tá? E aí a gente já vai terminando o vídeo, ele vai demorar mais uns minutos, espero que vocês gostem. Então, como é considerado o trabalho infantil, já defini para vocês. Aí tem uma questão importante, que é a Convenção dos Direitos das Crianças. E sobre os direitos das crianças, na Convenção ficou determinado uma série de parâmetros para proteger a criança, e entende a criança como adolescente também, crianças e adolescentes, na área da saúde, educação, serviços sociais. Além disso, com esse tratado, as nações se comprometeram ao mundo em dar a infância digna às crianças, ou seja, assim as crianças podem brincar, expressar todas as suas preocupações. Este reconhecimento dos direitos das crianças tem sido adotado por muitos países em seu contexto e em constituições, uma referência nas áreas políticas dedicadas à infância, tá? E aí, falando em infância, entra a questão da adolescência, e eu quero trabalhar a questão do trabalho, um pouquinho mais da história do trabalho infantil. Vamos lá. Esse vídeo está longo, mas é interessante para nós essa questão. Gente,
Falando do trabalho infantil, esse aspecto é novo. Desde que o mundo é mundo, né? A criança sempre trabalhou. Geralmente, os seus primeiros trabalhos ou seu primeiro trabalho era do lado dos pais ou dos responsáveis. Trabalhavam nas lavouras, ali no campo, ajudando na plantação, né? Seja plantando ou colhendo. A criança estava ali envolta desde a sua tenridade, ou seja, desde novinho já estava trabalhando. Aprendeu a andar, então já está apto, já sabe comer, então está apto a trabalhar. Bora trabalhar porque a família é grande. Colocava a criança para trabalhar no campo e não tinha nenhuma normativa, igual eu mencionei aqui para vocês sobre o Estatuto, né, a Convenção do Direito das Crianças, dado pela ONU, até tem um Dia Mundial da Criança, 20 de novembro, né, a ONU estabeleceu isso. Então, mas não tinha. Isso surge só em 1989. Não é tão velho assim, tem 31 anos só. Você fala é velho, mas se você tem 12 anos, você tira 12 de 31, você vai ver que não é tão velho assim. Tá vendo? Né? 19 anos aí, se não me falha a memória. Não, 19 não, 29 anos. Né? Que fazendo as tuas continhas. Depois você faz a direitinho, a gente faz a conta. 12 menos 31. Aí você vai ver quanto vai dar. Né? Não vai dar muita coisa. Então, falando sobre isso, o que acontece? E aí, na Europa, principalmente, quando da Revolução Industrial, as crianças elas saem do campo. Lembra que eu mencionei? Desde que o mundo é mundo, as crianças trabalham, principalmente ajudando seus pais na lavoura, na agricultura. Mas com a Revolução Industrial, que você vai aprender no 8º ano, tá? Você do 7º ano que vem vai estar aprendendo isso, e você que está no 6º, quando chegar no 8º ano, vai estar aprendendo sobre a Revolução Industrial, as revoluções industriais que aconteceram. A primeira, que vai de 1760 até 1840, mais ou menos ali, isso na Europa. As crianças saíram do campo, né? Vieram com a família para cidade, não tinha espaço para todo mundo, e precisava todo mundo trabalhar, se dormir, se guardar, precisava se cuidar. E aí o que acontece? Precisava de um abrigo e houve necessidade de trabalhar. E começou a se empregar as crianças ali no século XVIII e XIX, principalmente na Inglaterra. E as crianças elas eram usadas muitas para trabalhar em mina de carvão mineral, né? Porque elas eram pequenas, então tudo que era pequeno e mirrado, então os buracos lá para cavar lá nas minas, elas entravam onde o espaço de um homem não poderia entrar, ela entrava e ia lá atrás do carvão mineral. Também as máquinas naquela época não eram igual isso aqui. Isso aqui tem N finalidades, serve para muita coisa, né? Antigamente as máquinas eram enormes, então o que se fazia? Fazia-se uso das crianças na manutenção dessas máquinas. As crianças elas limpavam essas máquinas, entravam dentro para lubrificá-las, né? Passar óleo e mexer no maquinário ali pela parte de dentro, porque as máquinas eram grandes, então um adulto era impossibilitado, e quando uma criança era menorzinha, magrinha, ela acabava entrando e fazendo a manutenção. Trabalhava praticamente igual um adulto, não tendo a mesma desenvoltura, mas trabalhava igual um adulto. Financeiramente, olha só que coisa interessante, ganhava 80% menos do que um adulto, ou seja, só para ficar mais fácil aqui para a gente trabalhar. Vamos supor que um adulto lá na Inglaterra ganhasse $100, né? O adulto ganhasse $100 naquela época. A criança ganhava 20. Olha só, a criança fazia praticamente a mesma função que um adulto, mas ganhava 80% menos que um homem adulto. É igual nós aqui, o salário mínimo é um pouquinho mais de R$1.000. Vamos supor que você trabalhasse, fizesse a mesma coisa que um adulto ia ganhar um salário mínimo
R$ 1.000, um pouquinho mais, e você ia ganhar um pouco mais de R$ 200, como criança ou adolescente. Entenda adolescente aí nisso também, tá bom? E assim foi se levando, porque não existia lei, não existia nada que normatizasse o trabalho infantil, entenda, o trabalho dos adolescentes. Não trabalhavam igual adultos e chegavam a trabalhar de 12 a 16 horas. Olha só, de 12 a 16 horas. O dia tem 24 horas, mas ele gastava de 12 a 16 horas trabalhando em minas de carvão mineral, né? Ou trabalhando nos maquinários, aí, principalmente na parte de lubrificação, na parte de limpeza dessas máquinas pesadas. Tá ok? Isso vai acontecendo, né? Vão trabalhando e não tem lei, não tem nada. Só que entra na jogada um pouquinho antes, nós estamos falando do século XVIII, século XVIII, século XIX, tá? 1700 e 1800. Só que um pouquinho antes, um filósofo, um pensador, o John Locke, já vendo isso e tratando-se muito da Inglaterra, porque a Inglaterra, até a Segunda Guerra Mundial, ela era a potência mundial. Ela era a potência mundial. Era o principal país em desenvolvimento no mundo. Hoje, se você pensar em uma potência mundial, você tem alguns países e o que sobressai, o número 1 ainda, é os Estados Unidos. Mas até a Segunda Guerra Mundial, quem ocupava esse papel era era a Inglaterra. E o que acontece? No século XVII, um pensador, filósofo, John Locke, ele já vê essa questão e não concorda. Aí a ideia que ele tem? Que se criasse escolas, olha de onde vem o curso técnico. Você conhece alguém que tem um curso técnico? Né? Conhece? Então tá bom. De repente tua mãe, teu pai tem algum curso técnico aí formado em alguma coisa de área técnica. O que da onde vem o nascedor disso aí, a origem? Vem com a ideia de John Locke de criar escolas onde essa criança também, além de aprender educação em todos os aspectos, ler, escrever e até a questão religiosa, mas também viesse aprender um ofício para que ela viesse trabalhar e através desse trabalho ajudar em casa. Esse trabalho também manteria a escola. A criança aprenderia o trabalho, através do trabalho ganharia dinheiro, ajudaria em casa e também pagaria os seus estudos. Isso no século XVII, essa era a ideia do John Locke, o nascedor das escolas profissionalizantes aí do Senai, do Sesc da vida aí. Tá bom? E as coisas vão acontecendo. No Brasil, a gente está dentro do Brasil, as crianças trabalhavam, principalmente as crianças escravas, as crianças que os pais vieram da África, ou elas mesmas vieram pequenas da África e no Brasil colônia, trabalhavam na lavoura, nas fazendas de cana-de-açúcar, e no Brasil imperial elas começavam a trabalhar nos pés de cafezais. Num período que o Brasil era colônia de Portugal, trabalhava-se na lavoura de açúcar, muitas das crianças. Só trabalhavam em outros aspectos, mas na grande maioria do trabalho infantil você ia ver na lavoura de açúcar, de cana-de-açúcar. E no período do Brasil Império, você vai ver essas crianças trabalhando nas fazendas de café. Tá bom? Porque ainda não existia lei que normatizasse e se preocupasse com a criança e o que determinava o que era a infância, né? Os aspectos da infância. A criança ela era um trabalhador em tamanho pequeno, um trabalhador compacto, não se preocupava com o desenvolvimento dela em nenhum aspecto físico, intelectual, mental e etc. Via-se ali uma mão de obra mais barata ainda que um adulto. E se fosse escravo, então, tinha menos vezes. E as coisas no Brasil começam a mudar vou pular aqui, tá? Em 1870, com a lei do ventre livre. O que é a lei do ventre livre? A mãe escrava, grávida, o filho dela já não seria mais escravo. O filho dela nasceria livre. Tá? Lembrando que a Lei Áurea ainda não tinha sido assinada, ainda o Brasil vivia em meia escravidão. Então, em 1870,
a mãe escrava tendo um filho, o filho dela nascia livre, porém o filho dela ficava sob a tutela, ou seja, sob o cuidado do dono da fazenda até os 8 anos de idade e acabava trabalhando até os 8 anos de idade. Depois dos 8 anos de idade, ele era livre e aí até para ele se manter era complicado, porque os pais dele eram escravos, ele ia para onde? Como é que ele ia ganhar dinheiro? Quem ia querer contratar uma criança de 8 anos de idade? Aí é algo para se pensar. Não existia lei, tá ok? No Brasil, gente, o vídeo está grande, mas é que o assunto é interessante para nós, tá bom? No Brasil, o trabalho infantil ele vem se tornar crime somente em 1940, tá? 80 anos atrás, com a questão do presidente na época Getúlio Vargas, com a criação do Estado Novo, começou a criminalizar o trabalho infantil. As primeiras leis, visando a criança, a primeira, que a gente pode falar do ventre livre, que é mais ou menos que beneficia a criança, isso, a criança negra, em 1870. Só depois de quase 70 anos que surgiu um código dentro da Constituição brasileira que proibia o trabalho infantil em 1940 com Getúlio Vargas. E aí as coisas vão ganhando proporções, vão melhorando. Em 40, só 50 anos depois, com a criação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta a questão do trabalho infantil, dizendo que no Brasil só pode trabalhar após os 16 anos, exceto com 14 quando você é menor aprendiz, e com 16 nessa condição. Dos 14 aos 16 você trabalha como menor aprendiz, ok? Podendo chegar até os 18. Então, por lei no Brasil, só pode a criança, entenda-se adolescente, trabalhar após os 16 anos e ainda assim como menor aprendiz. Até lá você não pode trabalhar de forma legal. Eu sei que muitas pessoas trabalham, mas antes dos 16 anos você não vai ter registro em carteira, ok? A não ser que entre no aspecto de menor aprendiz, essa tem uma regulamentação legal e não é fácil você contratar um menor aprendiz por causa de N aspectos, tá? Então demorou-se um processo, porque não existia lei que protegesse a criança. Um processo bem devagarzinho, para que eu e você tivéssemos uma infância e uma adolescência tranquila, tivéssemos nossas faculdades, que eu digo assim, mental, intelectual e física, salvaguardadas. Houve um grande processo, um grande caminho a ser percorrido. E o que acontece? Hoje, se você tem um lazer aí, se tem um lar, se tem os benefícios que você tem, muita coisa aconteceu anteriormente para chegar na gente. Eu sou de 1983, o ECA é de 1990, eu tinha 7 anos quando surgiu o ECA. E o ECA ele surge ainda daquela convenção que eu comentei da ONU aqui de 1989, que criou o Dia Mundial do Direito Dia Universal do Direito da Criança e do Adolescente. E aí o ECA é filho dessa convenção aí da ONU, que aí vai salvaguardar o direito da criança e do adolescente, e dizendo que o adolescente só pode começar a trabalhar como menor aprendiz com 14 anos e com 16 anos ainda na qualidade de menor aprendiz. Tá bom? É basicamente isso. Por que eu estou comentando isso? É o mês da criança, é o mês que a gente vai ganhar presente, vai se beneficiar de bastante coisa, né? Mas nem sempre foi assim. Então desfrute esse período aí. Você tem sua vida, aprenda bastante, brinque bastante, se desenvolva, né? Porque para que nós chegássemos a sermos beneficiados, porque eu também fui beneficiado, muita coisa aconteceu e muitas crianças não tiveram o mesmo privilégio que nós, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e desde já um feliz Dia das Crianças aí. Mas eu não sou criança, mas você vai ganhar o presente, você vai lembrar, tá? E a gente vai se falando. O vídeo ficou maior do que eu imaginava, mas espero que seja útil, tá bom? Um bom final de semana para vocês.